O perdão é um tema central da Bíblia, das Escrituras. Se vocês pararem para perceber, se não houvesse o perdão, nada do que existe existiria. Você pode parar para perceber que o perdão é a máxima da existência humana. Porque a raça humana só não acabou porque muitos ainda serão alvo desse perdão. O dia que esse perdão não estiver mais disponível, é o fim da humanidade, e aí vem o reino de Deus para ser estabelecido para todo sempre. Porque quando a gente fala de perdão, a gente tem que pensar o perdão em duas dimensões, tá? Vamos pensar aqui um pouquinho. Existe um perdão que é o perdão de Deus para toda a humanidade. A humanidade só está aqui porque Deus tem um perdão disponível. Quem está comigo? A Bíblia começa falando de perdão. A Bíblia começa falando de um homem que peca, de uma humanidade caída e de um Deus prometendo redenção. Então, existe um perdão que é o perdão de Deus para toda a humanidade. E é interessante, eu vi um pastor falar sobre isso, fez muito sentido para mim. Nós não nos arrependemos para sermos perdoados. Porque se assim fosse, o perdão de Deus viria depois do nosso arrependimento. Faz sentido para você? E não é assim. Porque se o perdão de Deus viesse após o meu arrependimento, de novo, quem teria o mérito? A gente. Porque a lógica da frase seria: Senhor, já que eu me arrependi, eu agora sou digno do perdão. Não é assim no reino de Deus. Que isso, pastor? Como é que não é assim? Não é assim. Sabe por que nós nos arrependemos? Porque nós descobrimos que já fomos perdoados. Quando entendemos e cremos, presbítero Jairo, que mesmo com as nossas falhas, pecados, a nossa natureza limitada, as nossas teimosias, as nossas escolhas equivocadas, a gente olha para Deus e Deus está dizendo assim: o perdão já foi decretado. Diante de tão grande amor, porque Ele nos perdoou antes, aí a gente se arrepende. Faz sentido o que eu estou falando aqui ou não? Então, o arrependimento, ele é fruto do discernimento de um Deus que nos ama e nos perdoa, mesmo sem a gente merecer. É mais ou menos o seguinte: você olhar para o Jairo e você faz alguma coisa contra o Jairo, você sequer pede perdão, mas o Jairo manda uma carta para você e diz assim: você já está perdoado. E você fala assim: mas eu nem pedi perdão, eu nem fiz nada, mas eu estou te perdoando. Aí o coração dessa pessoa se moveria de amor ao Jairo, porque o Jairo perdoou antes que houvesse o arrependimento. Amém? Todo mundo entendeu isso aqui? Então, esse perdão de Deus para a humanidade não depende do arrependimento da humanidade. Ele está disponível para o arrependimento da humanidade. A questão é quem vai aceitar esse perdão que já está disponível. E ao aceitar esse perdão disponível, se arrepender. Quando a gente olha para os dois ladrões da cruz, ali já há uma pedagogia, porque Jesus o tempo todo falou disso. Existem dezenas de textos, de parábolas e de relatos das experiências que Jesus teve aos 3 anos de perdão. Você vai perceber que Jesus fazia questão de, após curar as pessoas, dizer a elas o quê? Os teus pecados estão perdoados. Porque
Deus sabe que mais do que cura, do que uma bênção financeira, o que vai contar para a eternidade é o perdão dos pecados. Porque todas as pessoas que ele curou, que ele abençoou, um dia morreram ou vão morrer. E é o que contará, o que vai nos garantir a eternidade, não são as conquistas e as bênçãos que o próprio Deus nos deu, mas o perdão que estava disponível e que nós recebemos. E isso gerou em nós frutos de arrependimento. Amém, irmão?